Primeiro tem a questão do marxismo em si, e segundo lugar, essa relação entre marxismo e a questão nacional, que é uma relação muito complicada. São duas questões distintas. Bem, eu poderia dizer que o marxismo, enquanto teoria, né, é indubitavelmente um método de análise histórica, né, o instrumental teórico mais elaborado, né, para análise da realidade objetiva. Né? Independente de questões políticas, né, se a pessoa é de esquerda ou de direita, não importa. O importante, quando nós falamos de marxismo, é que o marxismo não é apenas um guia para a ação política, mas também é uma ferramenta para análise histórica, uma ferramenta para análise da realidade. Eu tenho certeza que hoje em dia uma pessoa que não tem o mínimo de familiaridade com o marxismo, né, enquanto teoria, tem muita dificuldade para compreender o mundo contemporâneo. Como é que o cara vai explicar o funcionamento do capitalismo se o cara não entende aquele que produziu a análise mais elaborada sobre o capitalismo, por exemplo, que é o Marx, né, que é a teoria do marxista. Então, o marxismo ele é fundamental para interpretar a realidade. Negar o marxismo é negar a realidade, né? É negar a possibilidade de uma análise mais profunda da realidade objetiva. A questão nacional. Bem, a questão nacional talvez seja um dos temas mais delicados e controversos, tanto dentro quanto fora do marxismo. Né? Dentro do marxismo sempre houve uma certa tendência de tentar se fazer um juízo de valor, né, sobre a questão nacional, se a questão nacional era uma coisa positiva, negativa, se o nacionalismo era uma questão positiva ou negativa. E muitas vezes, em nome de um certo internacionalismo e uma certa oposição a um nacionalismo chauvinista que se aproxima do fascismo ou é fascista, existe uma tendência a negar a questão nacional como algo importante para o avanço do socialismo, né? O que, na verdade, é um absurdo. Né? Por quê? Quando você nega a validade do nacionalismo e o marxismo, dentro do âmbito do marxismo, você nega a possibilidade dos movimentos de libertação nacional, tipo China, Vietnã, né? Coreia do Norte. Né? Então você nega os processos de descolonização da África, Angola, Moçambique. Né? Queira ou não, né? Os movimentos de esquerda estão intimamente ligados aos movimentos de libertação nacional, ou seja, movimentos que são progressistas, que enfrentam o imperialismo. Né? Então, por mais que desagrade alguns marxistas, né, boa parte dos movimentos de emancipação nacional estão ligados aos grupos de esquerda. Né? Então, inclusive, eu tento resolver essa questão, né, me baseando, ou me justificando através de um autor estadunidense, que é o Horace Davis, né, que ele trabalha a seguinte questão: ser contra ou a favor do nacionalismo seria mais ou menos você ser contra ou a favor de um martelo, de um abridor de latas ou qualquer outra ferramenta. Né? O nacionalismo é uma ferramenta. Quando o martelo é usado para rachar a cabeça de alguém no meio, é uma coisa negativa.
Quando o martelo é usado para ajudar a construir uma casa, por exemplo, uma coisa construtiva, né? Então, a relação entre o marxismo e o nacionalismo, ele depende muito de o quanto esse movimento faz avançar a luta progressista, a luta dos trabalhadores, a emancipação do proletariado, ou, ao contrário, que faz retroceder. Por exemplo, aquele nacionalismo chauvinista que dá sustentação política ao fascismo é algo negativo que tem que ser combatido. Aquele nacionalismo que faz avançar a luta dos trabalhadores, aquele nacionalismo que luta contra o imperialismo, que passa a ser componente da ideologia de revoluções importantes, como, por exemplo, a Revolução Cubana, a vietnamita, a chinesa, que tem um caráter progressista. Então, essa ferramenta chamada nacionalismo passa a ter um caráter progressista. Então, o nacionalismo ele tem que ser analisado caso a caso. Essa é a questão. E no caso do meu trabalho sobre Cuba, né, que é a minha tese de doutoramento, que foi publicado na forma de livro, de maneira integral, eu identifiquei, né, como a principal característica do movimento revolucionário cubano, né, a questão nacional. E por esse motivo eu procurei analisar esse movimento sob uma perspectiva histórica de longa duração, né, aí me apoiando na teoria do Brodel, né, no que diz respeito à dialética da duração. Né. Então, procurei abarcar um período histórico que vai de 1868, quando tem a emergência da primeira guerra de independência de Cuba, né, até 1963, que seria o período que, na minha opinião, ocorre a consolidação da Revolução Socialista em Cuba, depois da crise dos mísseis e depois da segunda lei de reforma agrária. Então, esse período de quase 100 anos, né, esse longo período histórico, é um recorte para tentar entender a evolução do movimento nacional cubano, que passa, ao longo da sua história, a repousar sobre os ombros das camadas mais humildes da população cubana. A partir do momento que a classe dominante, cada vez mais os seus interesses se aproximam do imperialismo estadunidense, o movimento nacional cubano passa a estar empalmado pelos trabalhadores rurais, pelos operários e camponeses. Né? Então essa é a minha tentativa, né, de tentar, uma redundância terrível, a minha tentativa de interpretar a Revolução Cubana a partir da questão nacional. Cuba é um país que, como todo país, tem os seus problemas. Isso é natural. Entretanto, a discussão que se faz sobre Cuba, ela não se baseia na realidade objetiva de Cuba. O que você tem muito é um discurso ideológico, né, muito pobre. É um discurso de propaganda contra Cuba. Por exemplo, eu me lembro muito bem que durante muito tempo a mídia brasileira afirmava categoricamente que Cuba era uma ditadura porque lá não tinha eleições, correto? Na cabeça de todo mundo não tinha eleições em Cuba. Eu lembro que quando Fidel ficou doente, né, até a Record acabou me chamando lá, a Record News, né, para discutir um pouco a questão das eleições depois do afastamento de Fidel e a eleição do Raul Castro.
Quer dizer, eu fui lá, mas assim, na minha cabeça, que filhos. Agora eles admitem que tem eleição em Cuba. É aquela coisa, eles queriam meter o pau pelo fato do Raul ter sido eleito. Só que para meter o pau que o Raul foi ter sido eleito, eles tiveram que admitir que há eleições em Cuba. Então, só para a gente desmistificar as mentiras que são divulgadas pela mídia internacional, como funciona o sistema eleitoral em Cuba? Só para a gente. Então, em Cuba você tem as assembleias municipais, provinciais, né, e a nacional. Para participar das eleições, como candidato, você não precisa ser filiado a partido algum. Em Cuba só existe o Partido Comunista Cubano, mas o Partido Comunista Cubano é proibido de participar das eleições. A função do Partido Cubano é outra, é estar organizando a sociedade. Outra coisa, para ser membro do Partido Cubano não basta preencher uma fichinha. Para ser membro do partido você tem que ser eleito para ser membro do partido. E uma vez eleito, se você não tiver um comportamento adequado, você pode ser retirado por aqueles que te elegeram. Então, os membros do Partido Cubano, eles têm que ter uma postura ilibada. Se o cara, não precisa muito, se o cara for gostar muito de ficar no boteco bebendo, já é o suficiente para as pessoas tirarem o cara do partido. Quem é membro do partido, obrigatoriamente é o primeiro a ter que fazer trabalho voluntário. Além do seu trabalho normal, quando tem trabalho voluntário, o cara tem que estar lá, etc. Como dizem lá, o Partido Comunista de Cuba não é um partido de privilégios, é um partido de sacrifícios. Então, falamos do partido e deixar bem claro, esse partido é proibido de participar do processo eleitoral. Para ser candidato, tanto à Assembleia Municipal, Estadual, Provincial ou Nacional, você tem que ser escolhido por uma Assembleia. Ok? E um detalhe, lá não existe abuso do poder econômico nas eleições. Por quê? A campanha eleitoral é igual para todos. Se você é candidato, você tem o teu nome na lista como todos os demais candidatos. Acabou. Ok? Não tem essa coisa de ficar pegando dinheiro de empreiteiro ou qualquer outra coisa parecida, né? Dinheiro de caixa 2, para bancar campanha. Aqui no Brasil, por exemplo, se o cara não tiver uma campanha milionária, o cara não se elege nem para vereador. Em Cuba, essa pouca vergonha não existe. Não existe abuso do poder econômico. Uma vez eleita as assembleias municipais, provinciais e a nacional, é eleito o que equivaleria ao nosso prefeito, o que equivaleria ao nosso governador e o que equivaleria ao nosso presidente. Para você ser presidente de Cuba, por exemplo, você tem que ser eleito, passar por 2 eleições. Primeiro, você tem que ser eleito deputado na Assembleia Nacional. E segundo, você tem que ser eleito pelos demais deputados como presidente. Ok? Uma outra coisa. Hoje, a maioria dos membros da Assembleia Nacional não são membros do Partido Comunista de Cuba. Okay? E tem mais. Em Cuba, o voto não é obrigatório. Mas, mesmo assim, o índice de comparecimento às urnas é em torno de 96%. Ou seja, a abstenção nas eleições em Cuba é muito menor do que no Brasil, onde o voto é obrigatório.
Nas últimas eleições para a Prefeitura de São Paulo, o prefeito perdeu para os votos brancos, nulos e abstenção. Em Cuba, 96% votam. Só que o problema, mas a coisa vai mais longe. Uma sociedade democrática não se resume a eleições. Aqui no Brasil, como nós passamos por uma ditadura militar, que durante muito tempo não havia eleições para presidente, para governador, para prefeitos de capitais, etc. Então nós associamos a ditadura à ausência, à simples ausência de eleição. E você ser chamado de 2 em 2 anos para apertar um botão na urna, não é democracia. Isso daí não significa democracia. Democracia é muito mais do que isso. E aliás, aqui no Brasil, nós temos uma situação sui generis, né? Que nós retiramos um partido que venceu as eleições e colocamos o partido derrotado, o PSDB, no poder, com seu programa de governo, etc., que foi derrotado nas urnas. E o que é pior, 2018 não há garantia que tem eleição. Há possibilidade dos caras darem um novo golpe impedindo as eleições de 2018. E esses canalhas, tipo, são os que acusam Cuba de ser uma ditadura, um absurdo. Bem, agora, como eu disse, democracia não é apenas, de vez em quando, votar. Né? Democracia são as relações humanas e políticas que se estabelecem entre os cidadãos. Em Cuba, o que se mais faz é conversar, é charlar. Se tem qualquer problema, às vezes problema cotidiano, por exemplo, está faltando um determinado produto, pão na padaria. As pessoas na hora se reúnem, fazem uma assembleia e decidem o que vai ser feito. Por exemplo, está faltando pão, então só vai poder comprar pão quem tem criança pequena em casa, por exemplo, alguma coisa do tipo. Ou seja, o povo cubano é soberano. Quer ver um exemplo interessantíssimo? No início da década de 1960, aliás, em 1960, devido às pressões dos Estados Unidos contra Cuba, o governo criou os CDRs, Comitês de Defensa de la Revolución. Ou seja, cada bairro assim, teria um comitê de defesa da Revolução, meio que para vigiar as atividades contra-revolucionárias, etc. O que virou os CDRs? Né? De repente as pessoas, aquele sistema de vigilância que muitos podem imaginar, alguma coisa stalinista, tal, sabe? Rapidamente aquilo virou um centro de organização popular. Por exemplo, o camarada, o muro da casa dele está caindo. O que o cara vai procurar? O CDR. E o CDR organiza um mutirão para... Então virou um centro comunitário. Então, acusar Cuba de ser uma ditadura ou coisa parecida é a coisa mais monstruosa que você pode imaginar. Eu faço, inclusive, uma provocação. Cuba não é apenas uma sociedade democrática, como diria muito mais, Cuba é uma democracia avançada. E sabe por quê? Ao contrário da maioria da população brasileira, que não tem acesso ao mínimo de cidadania, o povo cubano é cidadão pleno. O povo cubano tem as rédeas do seu futuro em suas mãos. Coisa que no Brasil não tem, porque se você sair na rua para protestar contra um governo ilegítimo, ilegal, golpista, ditatorial, você vai ser espancado pela polícia, vai levar bomba de gás, coisa que nunca aconteceu em Cuba. Tá? Então eu acho que está na hora das pessoas tomarem um pouco de vergonha na cara e estudarem um pouco Cuba.